Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Eu estou aqui agora, excepcionalmente, para tratar do Plano de Estudo Tutorado 300 anos de Minas Gerais. É uma edição do PET comemorativa. E essa edição do PET, que eu vou explicar hoje, serve para tanto os alunos do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ou seja, ensino fundamental, quanto também as 3 turmas de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O título da apresentação vai ser um lugar especial chamado Minas Gerais. Pessoal, primeira coisa super importante para a gente começar aqui a nossa aula. Você sabia que no dia 2 de dezembro de 2020, então tá bem pertinho, menos de um mês, Minas Gerais vai completar 300 anos de história? Pois é, foi para isso, para valorizar a história, a cultura e a geografia de Minas Gerais, que a Secretaria de Estado da Educação desenvolveu o Plano de Estudo Tutorado 300 anos, que é, portanto, uma forma de trabalhar temas e atividades, que, como eu disse, tem como objetivo valorizar a nossa história, a cultura e também a geografia do nosso estado. Então, é para isso que serve essa apresentação aqui. Quais são os assuntos que tem lá no PET 300 anos? Se você folhear, você vai encontrar. Você vai encontrar informações sobre arte barroca, arquitetura, artesanato, cultura, gastronomia de Minas, trabalho, geografia, história, literatura, religiosidade, paisagem, cidades mineiras e também personalidades da nossa história, né, de Minas Gerais. Então, são assuntos que serão abordados lá no PET 300 anos. O que nós, professores, esperamos de vocês, alunas e alunos, ao trabalhar este PET comemorativo? Esperamos que você possa reconstruir a história de Minas, que você seja capaz de identificar fatos e tempos, que você saiba também comparar, relacionar e investigar o que mudou na história de Minas e o que permanece. Contar também o que você já sabe e o que você vem observando. Além disso, esperamos que você possa relembrar a história de Minas, principalmente os nossos costumes, tradições, especialmente do município onde você mora. E no final, essa é a atividade do PET comemorativo. Elaborar uma carta contando a um colega o que Minas representa para você. Só que para a gente contar sobre Minas, a gente precisa saber sobre Minas. Então vamos dar uma navegada por dentro da história de Minas Gerais. O desbravamento do nosso território começou no século XVI, principalmente por meio dos bandeirantes, que eram pessoas que vinham do litoral de São Paulo em busca de ouro, pedras preciosas e também faziam o aprisionamento de indígenas no interior do território. Foi em 1709 que foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Então, São Paulo e Minas já foram o mesmo estado, uma mesma capitania, ou melhor. Só em 1720 é que esses dois foram desmembrados, e aí separou-se a capitania de São Paulo e de Minas. No início do século XVIII, Minas se tornou um importante centro econômico da colônia por conta da produção de ouro e diamante. O que mais é importante? É importante lembrar que a produção do ouro foi muito forte, muito importante, mas que ela teve um ciclo muito curto. Por volta de 1750, a produção já começou a cair. No século XIX, Minas, assim como outras partes do Sudeste, vai vivenciar a introdução da plantação de café. Anos mais tarde, já lá no século XX, na segunda metade do século XX, para ser mais específica, lá por volta dos anos 1970, a economia de Minas Gerais passou por mudanças estruturais, graças a um grande volume de investimento, como, por exemplo, a criação de indústrias siderúrgicas no território mineiro. Já que a gente está falando sobre o nosso estado, não dá para a gente esquecer da mineração. A mineração foi e ainda é uma das atividades principais da economia do nosso estado.
No passado, foi principalmente a mineração do ouro e diamantes. Hoje em dia, temos a mineração do ferro e do alumínio, mas fato é que esta foi e ainda é uma das principais atividades econômicas de Minas. Contribuiu para o processo de ocupação e urbanização lá na primeira metade do século XVIII e ainda contribui até hoje. A exploração mineral no território mineiro, lá no século XVIII, contou com conhecimentos e técnicas trazidas pelos povos africanos. Infelizmente, pessoas escravizadas, ou seja, que foram trazidas à força para o território mineiro e que trabalhavam em condições subhumanas, condições muito precárias. O ciclo da mineração tem muito a ver com a formação de algumas cidades mineiras. Aqui eu não vou falar de todas porque são várias. Eu vou falar de Mariana, que foi fundada a vila de Nossa Senhora do Carmo em 1711. Nós temos aqui uma foto da Rua Dom Silvério, que fica no Centro Histórico de Mariana. Temos também a criação da Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar, hoje Ouro Preto, em julho de 1711, aqui uma vista do Centro Histórico de Ouro Preto. Temos também a fundação de Diamantina, que foi fundada como Arraial do Tejuco em 1713, atualmente chama-se Diamantina, e esta é uma foto do Centro Histórico de Diamantina. Eu diria para vocês, eu como uma boa mineira, que não há um lugar melhor que Minas. Minas é a Minas das manifestações culturais, do congado, representado nessa foto, da folia de reis, representada nessa, das pastorinhas, da festa do divino, das festas juninas. Nós temos muitas e muitas festas nesse lugar que é Minas Gerais. Temos a festa da Jabuticaba, aqui a gente tem um cartaz, a festa da Jabuticaba ocorre em Sabará. Temos a festa do queijo cerro, temos a festa do pé de moleque e os festivais de inverno. Dentre os festivais de inverno mais famosos de Minas estão o de Ouro Preto e Mariana. Esse cartaz aqui foi o de 2018. A arquitetura de Minas também é muito conhecida pelas obras barrocas. Aqui nós temos a vista de Ouro Preto, né? Muitas construções barrocas. E aqui nós temos uma obra de Aleijadinho, importante artista mineiro. As comidas de Minas também são as melhores do Brasil. Temos a goiabada Cascão Zélia, que é do meu município, que é daqui de Ponte Nova, já foi reconhecida como uma das melhores goiabadas do Brasil. Nós temos aqui também, pertinho de Ponte Nova, o melhor doce de leite do Brasil, que é o doce de leite Viçosa, desenvolvido pelo Laticínios da Universidade Federal de Viçosa e hoje ganhou o mundo. E temos também o queijo canastra, um típico queijo de Minas Gerais que faz sucesso no mundo inteiro. Aí a gente pode dizer assim, né, para tentar achar um defeito para Minas. Ah, mas Minas não tem mar. Aí eu nem preciso dizer, né? O próprio César Menotti e Fabiano, mineiros, já responderam. Se Minas não tem mar, o mar também não tem Minas Gerais. Então, nem adianta tentar achar um defeito, não é mesmo? Então, a proposta agora do PET 300 anos é que você, depois de conhecer um pouco sobre a história de Minas Gerais, conte sobre essa história. A ideia é escrever uma carta contando sobre o nosso estado, contando sobre Minas Gerais. A ideia é que você demonstre nessa carta qual que é a sua percepção em relação à sua localidade, aos costumes, à história de Minas. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Daiane, como que eu vou montar uma carta? Primeiro passo, você vai colocar o local, ou seja, o município, e vai colocar a data. Abaixo do local e data, você vai fazer uma saudação inicial. Então, imagine que você vai escrever essa carta para um colega, né? Então, você vai colocar, olá, amigo fulano de tal, né? E essa saudação estará abaixo do local e da data. Depois
Dessa saudação, você vai, em terceiro lugar, informar o seu nome e falar de qual escola você está falando, onde você estuda. Nesse momento de apresentação, você pode falar um pouco sobre você, sobre seus hobbies, o que você gosta, Depois, você vai escolher um ou mais tópicos do PET 300 anos. E aí você vai relatar experiências que você teve, que sejam marcantes e que tenham relação com o estado onde você vive. Ai, Daiane, quais tópicos mesmo? A história de Minas, o artesanato, a cultura, a culinária, a religiosidade, a arquitetura, a história da mineração. Posso escolher só um? Pode. Posso escolher mais de um? Pode também, tá bom? E aí, por fim, você vai concluir o assunto da carta, vai se despedir com saudações, E por fim mesmo, você vai assinar seu nome abaixo das saudações de despedida. Espero que com essas explicações você consiga montar uma boa carta e que através da sua carta você seja capaz de valorizar o nosso estado. Afinal, não há lugar melhor que Minas Gerais. Um beijo e até lá!